áudio tá ligado? Alguém... Nossa. Essa reunião está sendo gravada. Está sendo gravada. Boa noite, então, gente. Vamos iniciar? Vamos então iniciar com o Pai Nosso, né? Pedindo para que Deus ilumine, abençoe cada mãezinha que está aqui hoje com a gente, né? A gente sabe que é precioso o tempo da gente, é um momento que a gente larga a TV, larga a família, a gente está aqui para ganhar, né? E é muito bom estar com todas vocês aqui. Obrigada, né? Primeiramente pela Clarice, por ter aceitado estar aqui com a gente hoje, por cada mãe que está aqui, né? Por todas vocês que estão aqui com a gente. Então, vamos iniciar com o Pai Nosso. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigada. Então, passar a palavra para Clarice. Estão me ouvindo bem? Estamos. Vou me apresentar, então. Meu nome é Clarissa, sou de Goiânia, sou médica psiquiatra, me graduei aqui na universidade do meu estado, a UFG, a Universidade Federal de Goiás, em início de 2004, e eu falo que a psiquiatria que me escolheu. Meu primeiro emprego, assim, que eu formei foi na área, e aí eu me apaixonei, né, pelo universo da saúde mental, do trabalho em equipe, do trabalho multidisciplinar. E de 2010 para cá, né, tenho trabalhado como especialista na área, médica psiquiatra. E em 2017, um pouquinho antes, 2016, quando eu decidi ser mãe, eu fui confrontada com essa questão de um caminho não tão linear para chegar até a maternidade, né? Que foi a questão da infertilidade. E aí eu falo que foi o primeiro pezinho nesse universo específico da saúde mental, do período gestacional, do período do puerpério, da saúde mental perinatal, que é onde eu venho me dedicando desde então, né? Tive a sorte, né, o privilégio de Deus me deu a Helena, mesmo com essa dificuldade que a gente tinha de engravidar. Fui mãe de UTI durante um tempinho, então eu falo que Deus ele foi me dando as possibilidades de olhar um pouquinho, assim, né, abrir a porta e ver as frestinhas de tantas nuances que existem nesse caminho para se tornar mãe, né, para ser mãe. E aí isso só despertou, né, meu interesse em estudar muito sobre a saúde mental materna como um todo. E acaba que a gente começa pelo período de gestacional e puerperal, porque hoje a gente já tem o conhecimento de que na gestação, né, o nosso cérebro sofre mudanças que deixam a gente, né, nós mulheres, mais vulneráveis a adoecimentos psíquicos. Então, o nosso corpo ele é preparado para gerar uma vida e o nosso cérebro ele vai sendo preparado ao longo da gestação para poder cuidar dessa vida que é tão dependente da gente quando nasce, né? Que não fala, só chora, é tudo uma linguagem não verbal que o bebê se comunica com a gente. Então, as mudanças que o nosso cérebro sofre para poder se tornar um cérebro menos racional, um cérebro mais intuitivo, mais atento à linguagem não verbal, às emoções, também são alterações que colocam a gente numa maior vulnerabilidade de ter transtornos psiquiátricos.
E aí eu comecei a me interessar mais sobre esse assunto. E é óbvio que entrando no mundo da saúde mental perinatal, da saúde mental materna, a gente é confrontado com as situações de luto, né? Não tem como fugir disso, né? Quando esse caminho é interrompido, né? Por essa separação abrupta que é o luto, né? E apesar de, eu falo assim, que apesar de ao longo, né, de todo esse tempo que eu atendo em psiquiatria, né, já ter atendido, né, famílias em situação de diversos tipos de perda, parece que depois que a gente é mãe, a nossa visão muda mesmo, a nossa visão de mundo, né, a nossa visão do impacto que essas perdas podem ter, né, que essas perdas causam em nós. E, e talvez no universo das perdas, do universo do luto, né, o mais absurdo seja essa questão do luto de perder um filho, né, porque além da separação abrupta, que é a morte, né, que a gente pode falar até por ser uma reunião, né, de quem tem uma fé, de quem é cristão, nós não fomos feitos para isso, né? A morte vai contra tudo aquilo que Deus tinha planejado para nós, né? Deus colocou no coração do homem esse anseio pela eternidade. Então, experimentar essa separação abrupta, ela é muito dolorida para a gente, né? Principalmente quando ela não segue uma ordem natural que é esperada na vida, né? Que aí seria quando os nossos filhos vão antes de nós. E aí a gente, como profissional de saúde, é confrontado com diversas perguntas, né? E às vezes a nossa intervenção, muitas vezes, é muito mais de acolher, de ouvir, de validar a dor dessa família, porque a gente vive, infelizmente, numa sociedade que tem muita dificuldade em conversar sobre a morte, em acolher os enlutados, seja em qualquer época da vida, né? A gente vive numa sociedade que valoriza a juventude, a saúde, né? Existe um preconceito contra quem é mais velho, tudo que vai, que possa lembrar, né, que a vida tem um fim, ele é negado, né, pela nossa sociedade. Então, nós, como profissionais de saúde, ficamos nesse lugar, nesse papel, de não permitir né, que quem está vivenciando esse processo de luto seja silenciado, seja deslegitimizado, né? Não tenha a sua dor reconhecida, ou não tenha um lugar de fala, né? Um lugar que possa ter um lugar de acolhimento, por mais absurdo que possam parecer, né, as queixas ou a fala dessa pessoa que perdeu alguém, principalmente no que se refere a perder um filho. E porque o que a sociedade às vezes vai cobrar, né, muitas vezes é que esse luto precisa ter um tempo, esse luto precisa ser expresso de tal maneira, porque tal maneira é que é aceito socialmente, né? Então, as pessoas ficam tolhidas na sua expressão da sua própria dor. E o que a gente sabe hoje é que o luto ele é muito pessoal, ele é muito individual, cada um tem sua trajetória, cada um tem, né, sua maneira de experimentar, de vivenciar, de dar sentido, de buscar significado. Cabe a nós profissionais, né, e quem tem mais orientação, quem está perto, eu falo assim, muito dos profissionais, porque a gente estamos nesse lugar de acolhimento, mas também de conscientização, de informação, de que é preciso respeitar, que não existe fórmula, né? Que não existe um jeito certo de viver essa perda, um jeito certo, né? De manifestar essa dor, que não tem um tempo
fixo, né, a partir do qual a pessoa precisa superar, ou a pessoa precisa esquecer, né? Mas até hoje você chora a morte do seu filho, mas não é possível, tem tanto tempo que ele morreu, né? Ou às vezes a gente vê até comparações de quantidade de dor, né? Ué, mas você perdeu, era muito bebezinho, você nem conheceu ele direito, ou estava só na barriga. E às vezes o outro fala assim, e às vezes dentro mesmo das próprias pessoas que passam por dores semelhantes, né? De haver um julgamento de qual dor que é maior ou menor, né? E, na verdade, tem uma psicóloga que eu trabalhei com ela muito tempo trabalhei muito tempo num centro de atenção psicossocial aqui da minha cidade. E a Dorca trazia muito essa questão, assim, né? Como comparar a dor, medir dor, é algo mesquinho, né? Porque a dor, ela é individual e a sua dor é a maior que tem, porque é você que carrega ela, né? Então, quando a gente fala de luta, eu acho que a primeira questão é a gente validar a individualidade dele, a expressão de cada um, respeitar. E aí é óbvio, né, que acompanhando essa pessoa que, né, que enlutado, que procurou o profissional de saúde, ou às vezes um familiar preocupado, a gente vai poder ir orientando até que ponto esse luto pode estar se transformando em algum tipo de adoecimento, né? E aí é bom deixar claro que não é uma matemática, né? Quando a gente trabalha com saúde mental, eu dou aula numa universidade aqui do meu estado, da cadeira de psiquiatria mesmo, e eu converso isso muito com os meus alunos, porque às vezes outras especialidades médicas a gente tem maneiras de avaliar mais concretamente a saúde, né? Então, por exemplo, se eu quero saber que um paciente tem diabetes, então vou pedir, né, uma glicemia de jejum, uma glicemia pós-prandial, duas glicemias alteradas, existe o diagnóstico de diabetes. Uma hipertensão arterial, aí eu vou fazer as aferições, vou pedir um mapa, não, tem ficado aumentado a maior parte do tempo. Então, existem maneiras mais concretas de se avaliar se existe um adoecimento ou não. Em saúde mental, nós temos critérios diagnósticos, sim, né, para avaliar, por exemplo, se é um quadro depressivo, se é um quadro ansioso, se é um transtorno de pânico, se é um transtorno de estresse pós-traumático. Nós temos, né, critérios diagnósticos que a gente segue para avaliar. Mas quando envolve o luto, às vezes a linha não é tão tênue assim, né? Não é tão clara, né? Não é tão 8 ou 80, né? Às vezes a gente vai precisar caminhar com essa pessoa para ver até que ponto aquele luto tem impactado a saúde, né, dela mesma, física, emocional. A gente sabe que é normal, após uma perda, a gente tem impactos no nosso funcionamento global, né? Tem impactos em relação à qualidade do sono, em relação ao apetite. Isso é esperado diante de uma perda, né? E aí muitos desses sintomas, né, que quem perdeu pode apresentar e é normal, fazem parte do critério diagnóstico de algumas doenças, né? Por exemplo, no caso da depressão, humor deprimido ou perda de interesse ou prazer por mais de 15 dias, associado a alterações do sono, alterações do apetite. Então, tudo eu vou precisar ir caminhando com essa pessoa para avaliar principalmente o impacto funcional. O que eu vejo como adoecimento, né? Faz parte do processo de luto, e, na verdade, assim, por isso que o processo de luto ele não é doença, né? Tudo que é saudável, ele tem movimento. Onde há vida, há movimento. Então, no processo de luto normal, o indivíduo ele vai ter momentos onde ele vai concentrar a sua energia na vivência do luto, e tem momentos que ele vai concentrar a sua energia na vivência das outras coisas relacionadas à vida. E essa fluidez de ir e vir, ela é normal e ela é esperada, né?
Às vezes, até quando a gente vai em velório, muitas vezes a gente vê isso, a pessoa, às vezes, não fica o tempo inteiro chorando, né? Ela, às vezes, vai conversar com alguém, ela até ri um pouquinho, às vezes alguém oferece, ela come um pouquinho, daqui a pouco ela entra em contato com a dor, chora de novo, porque é uma experiência normal da vida, né? Então, ela vai e volta. Então, o indivíduo que ele tem essa flexibilidade, essa mobilidade em ter momentos onde ele realmente, essa perda vai ficar mais pesada, ele vai chorar, né? Às vezes pode ser por datas que são importantes, coisas que relembraram ele dessa perda, às vezes ele vai, tenho uma amiga que recentemente perdeu um filho, e ela fala assim, é como uma onda do mar, né? A onda vem e toma conta dela. E tem períodos que ela vem, né, e está conversando comigo, e assim, quem olha de fora não vai achar que ela carrega aquela dor, né? Porque a gente está conversando de outras coisas, de outros planos, de outros projetos, e aí eu pontuo sempre isso para ela, né? Porque às vezes a gente até vem conversando muito sobre isso, e até falei recentemente num evento que teve aqui na minha cidade também, sobre as vivências diferentes do luto no casal, né? Como isso às vezes impacta o casamento, né? E graças a Deus, essa amiga que eu acompanho, né? Ela tem tido esse suporte psicoterápico, o esposo também aceita, porque ela está num momento em que ela oscila muito ainda entre vivenciar essa onda da perda e ter alguns respiros da vida aqui fora, e o esposo já conseguiu, né, ter mais energia para poder relacionar com as coisas de fora, até porque ele já voltou ao trabalho e ela não, então a vida lá fora chamou mais ele, demandou mais ele, mas ele ainda tem aqueles momentos em que a consciência da perda invade e ele sofre também, né? Mas ter essa consciência das diferentes maneiras de vivenciar o luto e saber que esse ir e vir faz parte da vida, é movimento, e mesmo vindo associado à dor, ele é saudável, eu acho que isso é o principal motivo, né? Sempre que há adoecimento, existe um enrijecimento, né? Ou é aquela pessoa, às vezes, que vai negar a perda e começa a viver como se nada tivesse acontecido, em nenhum momento ela entra em contato com a dor mesmo, ela tem dificuldade de entrar em contato com a dor, entra num estado de negação, né? Ou às vezes é aquela pessoa que não está conseguindo, né, fazer esse movimento de ir e vir. É óbvio que, em relação a tempo, a gente sabe que, às vezes, os primeiros meses, né, na questão de adoecimento, a gente tem no nosso manual diagnóstico, DSM-5, os transtornos de adaptação, de ajustamento, que aí colocam, às vezes, até 3 meses, né, como se fosse algo, porque é uma adaptação mesmo, é uma vida sem aquela pessoa que a gente perdeu, né? Então, a gente tem que reorganizar toda a vida, não só da rotina ali do dia a dia, mas a vida futura que a gente tinha construído também e que incluía aquela pessoa. Mas não é nada matemático esse tempo. Então é normal sentir isso até uns 3 meses, e durante algum tempo a gente até se falou assim, o luto precisa durar 1 ano, e depois disso é considerado luto patológico, né? Hoje a gente sabe que não é mais assim, né? Que o que a gente vai ver é avaliando caso a caso os sinais e sintomas que essa pessoa está tendo, se existe essa fluidez, se existe movimento na vida da pessoa. Porque a doença é sempre esse enrijecimento. Então, se eu estou deprimida, é humor deprimido a maior parte do tempo. Se eu estou ansioso, preocupações excessivas em várias áreas da vida a maior parte do tempo. Né? Se eu tenho problemas em relação ao sono, é insônia a maior parte do tempo, alterações bruscas de peso para mais ou para menos, né? Então, tem que ser avaliado caso a caso para a gente ver até que ponto a gente pode dar um suporte para essa pessoa, né? É óbvio que no início, até para melhorar, às vezes, a qualidade de vida, não é que o médico não possa entrar, né, em campo e, às vezes, dar um suporte em termos de qualidade do sono, né? Isso é possível, mas é bom deixar sempre claro para o paciente que o remédio não vai tirar a dor dele, né? Que o remédio trata doenças, o remédio não trata luto, né? O remédio não trata a perda. O remédio, ele vem, a medicação vem quando existe realmente um adoecimento, né?
E aí é sempre bom, né, estar cercado de profissionais que a gente possa recorrer em caso de dúvida, né? Eu acho que um bom suporte psicológico, psicoterápico é fundamental, porque além de prevenir adoecimentos, também vai dando mais clareza sobre autoconhecimento, né? Porque a pessoa também consegue se avaliar quando ela precisa buscar uma ajuda médica, né? Quando aquele sofrimento está impactando realmente o funcionamento como um todo. E não ter medo, né, de procurar uma avaliação psiquiátrica em caso de dúvida, que às vezes esses dias eu estava até conversando com uma psicóloga que trabalha comigo, a Bruna conhece, a Geórgia, né, que às vezes a gente até brinca assim, falando que às vezes procura o psiquiatra só quando está quase no estágio terminal, né, procura quando já chegou num grau de sofrimento tão grande, que aí a caminhada é longa para restaurar a saúde, né? O ideal seria que a gente procurasse o psiquiatra em caso de dúvida mesmo. Será que eu estou doente ou não? Vamos procurar. Porque é possível restabelecer a saúde em casos graves? É sim, mas aí a caminhada vai ser igual qualquer restabelecimento de qualquer problema de saúde, vai ser uma caminhada mais longa, às vezes a pessoa que já tinha uma resistência a fazer uso de medicação, por estar um quadro mais grave, vai precisar de mais medicação para poder melhorar. Então, quanto mais cedo a gente tirar a dúvida sobre estou adoecido ou não, enfrentando esse processo de perda, melhor, né? Melhor ir ao psiquiatra e ele falar assim, não, é o luto mesmo, né? Vamos acompanhar mais um tempo, às vezes vamos fazer alguns ajustes, não está em psicoterapia, vamos procurar psicoterapia, vamos tentar melhorar, às vezes, a qualidade do sono, tentar alguma coisa relacionada à mudança de hábito de vida, por exemplo. Hoje a gente sabe o próprio estresse, né, que a perda pode gerar em nós, e a depressão mesmo em si, a gente sabe hoje em dia que tem componentes que a gente chama de inflamatórios, né, que geram uma inflamação no nosso organismo. Então, mudança de hábito de vida, né, como uma alimentação saudável, atividade física, tudo isso também é importante para restaurar essa saúde, né? Às vezes, pequenos ajustes já tiram a pessoa daquele quadro, né? Mas se for necessário entrar com a medicação, também a gente não precisa ter medo. Graças a Deus, hoje a gente tem medicações mais novas, com maior facilidade de adesão, né? Com menos efeitos colaterais, onde a pessoa pode fazer uso da medicação e ter vida normal. Não é igual antigamente, que falava assim, não quero ficar bobo tomando remédio, não quero ficar sonolento, eu preciso trabalhar, eu tenho outros filhos, tenho marido, tenho família, tenho projetos, né? Não existe mais esse tipo de tratamento. O que a gente visa hoje é que o paciente tenha vida normal, tenha autonomia, né? E aí, para cada caso, a depender da história desse paciente, se já fez uso de algum remédio, se já teve algum outros problemas de saúde, se tem alguns problemas de saúde, a gente vai escolher a medicação mais adequada para cada caso. Aí, outra coisa que eu acho importante frisar também, né, nesses fatores de risco de adoecimento psiquiátrico, em vigência de uma perda, se tem uma história prévia, né? Então, as pessoas que têm história prévia de depressão, mesmo antes da perda, de transtorno de ansiedade, se tem uma história familiar, né? Já colocam a gente em maior risco de ter um adoecimento, né? Porque a gente sabe que os transtornos psiquiátricos têm as doenças de maneira geral, têm uma carga genética também, umas mais, outras menos, né? Tem fatores de personalidade, fatores temperamentais, né? Tem gente que às vezes tem um maior grau de resiliência, tem gente às vezes que tem um temperamento mais melancólico mesmo, né? Já era da pessoa mesmo, e diante das perdas isso às vezes fica mais acentuado. Então, são vários fatores que podem influenciar com que essa perda, que é normal, luta um processo normal, possa colocar a pessoa num maior risco para algum tipo de adoecimento psíquico, né? E aí, isso numa boa consulta psiquiátrica, a gente sempre vai colher uma história detalhada, se a pessoa tem, né, algum histórico pessoal, familiar, que possa estar
ser um fator de risco mesmo para ela adoecer diante desse momento de dificuldade que ela tem enfrentado, né? Quer falar alguma coisa aí, Rosana? Antes da Elaine, acho que ela tem ali anotado algumas perguntas que algumas mães fizeram. Uhum. Eu só queria dizer, assim, a experiência que eu tive, mas é bem rapidinho, não vou ficar em mim, não. Mas o engraçado é que a primeira coisa que a gente procura num psiquiatra também é como a sociedade já te joga para o mundo 7 dias, o É. dia, né, quando você está trabalhando, no meu caso, trabalho na prefeitura tal, mas tem diferença, não sei, do público e o privado, mas Uhum. 7 dias de um luto de Absurdo. mãe é um absurdo, É, porque absurdo. eu Uma não gosto de violência. passar serviço, sabe? Mas a minha procura pelo psiquiatra foi praticamente pelo atestado, que eu não É, tinha condições de voltar, não tem né? mesmo, não. Então, meu Deus, assim, demais. E uma coisa que me marcou muito, porque a gente tem muito na cabeça essa coisa, né? Psiquiatra só quando a gente tá louco, não É, é? Aquele senso. tem sim. E daí eu fui, graças a Deus, eu peguei uma psiquiatra tão empática que ela sabia, assim, que todo dia 2, que era o dia que aconteceu, nos primeiros 4 meses, assim, ela, acho que eu fiquei uns 2 meses em casa, que ela me deu atestado, sabe? Me deu mesmo, e eu fiquei, acho que no terceiro mês que eu voltei a trabalhar. E daí ela também sabia desse meu bloqueio. Do dia Uhum. 2 eu não ia conseguir ir, porque aquilo na minha cabeça era demais. Aham. Então, foi tão empática que ela falava assim: Rô, manda por. Eu vou deixar aqui na com a secretária, passa aqui e pega o atestado. Fala, meu, quando que faz isso, É. né? Então, assim, eu senti assim muita empatia da parte Cuidada, dela, né? muito cuidada, porque não era frescura, não era querer Uhum. matar no serviço, a gente sabe, Uhum. né? É, Então, assim, me marcou muito essa empatia dela, sabe? Depois, lógico, eu mesmo fui lidando e fui encarando os dias 2. Mas, a princípio, eu precisava daquilo. precisava. É isso mesmo. Essa Eu experiência que lembro eu que tive, uma coisa pode que me falar. marcou, eu não era, eu acho que eu não tinha sido mãe ainda. Mas eu tive uma colega de trabalho que teve uma perda gestacional tardia, assim. Ele estava de 38 semanas. E aí eu falei, eu falei assim, não, você tem direito à licença, né? Aí ela falou assim, não, eu não tenho. Aí eu, como assim não tem? Gente, aquilo me indignou. Aí eu falei assim, não existe isso de não, né? Fala assim, gente, as pessoas estão fora de si, né? Então, como assim você não tem direito à licença? E realmente é uma violência, né? É uma violência muito grande. É um outro trauma, né? É um outro trauma, a maneira como essa pessoa é tratada, né? Diante de uma perda. Provoca um trauma, né? Sim. Elaine, como eu estou no celular, para você é mais fácil ler aquelas perguntas do seu celular? Então, eu até passei, Clarissa, para a Bruna, mas assim, nós temos também aqui casos de mães enlutadas por suicídio, né? Aham. Então, Outro tipo, uma a gente dor horrível. sabe que é um luto diferente, né? Eu até É. comentei aqui com o grupo que nós temos aqui um grupo específico para pessoas enlutadas, que a gente chama sobreviventes, né? Do, Sobreviventes. do suicídio, É. né? Então, assim, uma das perguntas que eu acho que é até um pouco existencial, assim, essa questão de será que ele adiantou a morte dele, né? Será que iria acontecer dessa forma? Então, assim, eu já falei algumas vezes sobre o suicídio, mas gostaria que você falasse assim o que você conhece, né, para a gente tirar algumas dúvidas, tá bom? É igual a Rosana falou, se já existe tabu de procurar um psiquiatra, né? A morte por suicídio, então, é outro tabu, né? É um tabu dentro do tabu. Infelizmente, de maneira geral, se a gente. Eu posso falar porque eu sou cristã também, né? Sou da Igreja Batista. Às vezes, dentro da igreja, então, existe até mais
um peso, né, uma cobrança em se falar pela maneira como, ao longo dos tempos, o suicida foi rotulado, né, foi tratado. Coisas que eu acho importante de falar para quem perdeu, né, filho por suicídio. Esses dias eu estava até conversando um pouco com os meus alunos sobre isso também. Eu gosto de seguir muito o pessoal do Vitaleri, que faz um trabalho muito legal com essa questão de conscientização sobre a prevenção do suicídio, sobre como lidar com sobreviventes. E aí, acho que uma coisa que a gente tem que deixar, que ajuda a libertar, né, quem passa por isso, é que às vezes nas campanhas do Setembro Amarelo, a gente fala muito sobre prevenção, como prevenir, como prevenir, como prevenir, e acaba que quem perdeu alguém por suicídio fala assim, onde eu errei, né? O que eu não vi? Mas nem todo suicídio é prevenível. Nem todo suicídio a gente consegue fazer coisas para prevenir, né? Às vezes a vida sai do nosso controle mesmo. E algumas coisas a gente às vezes vai ter que trabalhar, e que eu acho que aí na questão do suicídio, na questão da morte de filho já é difícil, na questão do suicídio ainda é pior, é que algumas coisas a gente não vai ter resposta, né? A gente vai ter que lidar com a falta de respostas, muitas perguntas e poucas respostas. E Mas assim, eu acho que o que a gente pode deixar assim de mais é isso, é que nem sempre não foi feita alguma coisa, entendeu? Não é porque é que tem coisas que não tem como prevenir. Às vezes a pessoa estava até sendo acompanhada, estava tomando medicação. Esses dias conversando com uma colega psiquiatra, e aí ela muito mobilizada, que tinha perdido um paciente por suicídio, né? Falando que a gente tinha tentado, né? E a gente vai numa tentativa mesmo, né? Junto com a psicoterapia, e troca medicação, tenta uma coisa, tenta outra, ela falando que era um quadro crônico de depressão. E aí a cunhada dela, que é oncologista, né, falou assim para ela, eu tenho pacientes, né, com câncer, que a gente caminha com eles, mas às vezes chega um ponto que não tem mais o que ser feito, né? E esses pacientes se vão. Vão ter aqueles pacientes em psiquiatria que também a gente caminhou e mesmo assim eles se vão. Só que esse ir do suicídio é um ir que gera sentimentos muito específicos para a família, né? Gera muitos porquês para a família, gera raiva, né? Gera culpa, gera questionamentos. Então, eu acho que, assim, que eu né, trabalho muito com os meus alunos, é isso, né, nem sempre dá para prevenir, né, e libertar a família do que poderia ter sido feito para evitar, né, eu acho que é uma das poucas coisas que a gente tem resposta realmente, né. Até porque a gente sabe que o comportamento, ele tem o que a gente chama de visão em túnel, né? Ele tem, assim, é um comportamento bastante impulsivo, e não só não dá para a gente prevenir, como também não dá para a gente prever e impedir, né? Impedir, isso Porque, mesmo. assim, quando não é naquele momento específico, podia ser em outro momento, né, Clarice? Poderia, isso mesmo. E A vida do outro, se a nossa vida já muitas vezes não está sob nosso controle, acontece coisas com a gente se a gente querer, que dirá com a vida do outro, né? E os altos e baixos, né, que também foi colocado nessa questão, é do luto, né? A gente tem, a gente fala assim, eu mesmo li num livro uma vez uma mãe falando, né, que ela tem assim o luto como um mar. Ora a gente está na arrebentação, ora a gente está na calmaria. E é exatamente isso que eu também vivo, né?
Uhum. Então, eu acho que é importante a gente observar isso, que independente da forma Que foi? que foi, existe Isso, essa oscilação, né? existe. É. E aí, aquilo que eu falei, essa oscilação é normal, né? Não é. Porque às vezes muita gente, a depender do tempo que foi, vai falar, não, mas ainda está oscilando, você não superou, né? Essa oscilação faz parte da vida, é um movimento normal da vida de quem passou por uma perda de alguém muito amado. Isso, e é a questão da depressão, né? Que assim, Uhum, muita gente tem dúvida e a gente ouve muito ainda esse preconceito das pessoas dizerem que a depressão é frescura, a depressão, e a é, gente sabe que é orgânico, né? E uhum, aí, assim, eu já tratei disso também, mas vindo de você como médico, eu acho uhum. que tem um peso também, se você puder abordar. A depressão, assim como todas as doenças psiquiátricas, ela é multifatorial, né? Então, é igual eu falei, quando a gente colhe uma anamnese de um paciente, a gente sempre vai ver essas questões familiares, porque normalmente, né, tem outras pessoas na família com quadro semelhante. A gente vai ver, hoje em dia a gente sabe muito sobre a questão, né, de traumas na infância, como um fator de risco para desenvolvimento de transtornos mentais na adolescência, na fase adulta. Então, a gente, né, quer ouvir como que foi a infância dessa pessoa, quer ouvir, né, como que foi o desenvolvimento. Então, tudo isso, a história de vida da pessoa pode colocar ela em risco, né? Ela carrega uma carga genética, aí depender da história de vida e desses fatores ambientais. Então, nesse caso, a perda, né, o luto pode entrar como um fator estressor para um gatilho para que essa doença se manifeste, né? É, e aí a gente precisa realmente estar atento, porque senão fica um luto complicado, né? Fica um luto junto com um adoecimento. Então, na questão dos critérios diagnósticos para depressão, a gente tem isso que eu falei. É um humor deprimido ou rebaixado, ou perda de interesse ou prazer em atividades que antes eram interessantes ou prazerosas, por pelo menos 15 dias. Isso seria o sintoma central, eu costumo falar que é o sol, né? O principal. E ao redor desse sol ficam girando planetas que são outros sintomas. Alterações do sono, do apetite, normalmente para menos. Alguns pacientes para mais, dormem mais, né? Ou comem mais. Pode ter também ansiedade, pode ter um humor mais irritado, né? Tem gente, às vezes, que não fica muito triste ou choroso, mas fica mais apático, né? Fica mais sem energia para fazer as coisas. É, atividades que antes a pessoa, né, resolvia com certa tranquilidade, ela não consegue mais fazer, às vezes para dar um telefonema, resolver uma coisa no banco, pedir, né, fazer um supermercado, coisas que eram simples, a pessoa tem que fazer um esforço hercúleo, né, muita força para conseguir resolver. E aí é necessário buscar uma ajuda, né, porque sim, né, são doenças, então elas têm alterações na bioquímica cerebral, igual eu falei, né, tem alterações, né, de neurotransmissores, tem alterações inflamatórias, de cortisol, tudo isso vai influenciando, né, o funcionamento do nosso organismo. E aí a medicação entra como um recurso para esse corpo voltar a funcionar normalmente, né? E aí a gente sempre costuma falar que é um tratamento que inclui medicação, que inclui psicoterapia, que inclui melhora da qualidade da alimentação, melhora da qualidade do sono, atividade física, né? A gente hoje já está mais do que comprovado. Por exemplo, em atividade física e alimentação são um tratamento também, né? Hoje a gente fala muito sobre, tem uma área que estuda muito a questão da flora intestinal mesmo, né? Como sendo um grande produtor de serotonina, então a maneira como a gente se alimenta também impacta o nosso humor. Então, um bom profissional, né, da psiquiatria,
ele nunca vai prescrever só a medicação, né? Ele vai prescrever a medicação e vai te dar as orientações que são necessárias para realmente restabelecer essa saúde. Porque seria como ir num cardiologista e ele falar, não, toma só o remédio, não precisa controlar o sal, não precisa fazer exercício, né? Hoje as doenças psiquiátricas são vistas num viés de mudança realmente de hábito de vida, por isso que a gente fala muito em medicina do estilo de vida, em psiquiatria nutricional, porque a gente sabe do impacto do funcionamento do todo no nosso corpo, na saúde mental também. Então, a depender de quanto tempo tem essa perda, se existe a suspeita, né, de um quadro depressivo, essa pessoa precisa ser avaliada, né? Não importa se tem poucos meses, se tem muitos anos, né? Na suspeita de depressão, né? E isso, às vezes, mesmo quando às vezes a gente tem dificuldade de ver, né, que tem carregado esses sintomas, muitas vezes a família, os amigos dão notícia, né? Você não é mais o mesmo, você não funciona do mesmo jeito, está muito irritado, não se cuida, não dorme bem, né? Não se alimenta bem, tem dificuldade na convivência social, o trabalho não rende mais como antes. Então, na dúvida, é sempre bom procurar um profissional da saúde mental para poder avaliar adequadamente, né? Não precisa ficar sofrendo, porque um episódio depressivo bem diagnosticado e tratado adequadamente diminui a chance de você ter outros no futuro. Então, muita gente fala assim, eu melhorei sozinho da depressão. Pode ser até que melhore, mas se você não trata adequadamente, você aumenta em muito a chance de você ter outro episódio, a chance é grande, né? Basicamente, assim, todas as pessoas que tiveram um episódio depressivo e não se trataram adequadamente, a chance delas terem um segundo é de 80%. Então, é muito alta, né? São doenças que, às vezes, outra pergunta que a gente escuta muito é assim, tem cura? As doenças psiquiátricas, de maneira geral, elas são crônicas mesmo. Mas o que a gente deve fazer é, tratando o primeiro episódio, a gente diminui a chance. Mudando o estilo de vida, a gente diminui a chance. Então, a gente sempre está trabalhando nesse sentido de reduzir as chances dessa pessoa, né, sofrer de depressão durante muito tempo, ou precisar de medicação durante muito tempo, né? Sem contar que a depressão é um fator de risco para o suicídio, né? É um fator de risco, sim. É sim. Outra coisa é que eu escuto muito na clínica, né? Essa coisa de eu não vou buscar, não vou ao psiquiatra, não vou tomar medicação, porque eu posso ficar dependente. A gente sabe que determinada fase da vida da gente, a gente precisa naquele espaço desse auxílio, desse recurso. Isso não necessariamente traz a dependência, não é? Não. O conceito de dependência em psiquiatria, ele é muito voltado, na verdade, a gente até costuma brincar, que as medicações que as pessoas deveriam ter medo, elas não têm, que é os famosos PAN da vida, clonazepam, diazepam, alprazolam, né, o famoso Rivotril. Esses as pessoas às vezes usam, né, por muito tempo, sem nem se questionar, e esses sim causam dependência, são tarja preta, receita azul, cada vez precisa de uma dose maior para fazer o mesmo efeito, se retirar abruptamente da síndrome de abstinência, com o tempo prejudica a parte cognitiva, a parte da memória. Esses a longo prazo, esses são ruins. As medicações que a gente usa para realmente, e eles não tratam os problemas psiquiátricos, né? As medicações que a gente realmente usa para tratar a depressão, ansiedade, eles são tarja vermelha, vem naquele receituário, né, de controle especial, branquinho, e eles não causam dependência. É porque para iniciar, a gente inicia com a dose menorzinha e vai aumentando, e na hora de retirar, também vai retirando devagarzinho, né? E acaba que é muito um preconceito cultural, porque eu vou dar até um exemplo meu, né? Eu tive câncer de tireoide há 11 anos atrás, tirei minha tireoide por completo. Eu dependo do hormônio da tireoide, eu não posso viver sem, entendeu? E assim, eu nunca vou ficar me questionando, eu sou dependente desse remédio? Sou, e ainda bem que existe ele, porque meu organismo funciona normal com ele, né?
durante um pouco tempo depois da cirurgia, eu precisei ficar um tempo sem tomar nada para poder fazer um outro procedimento. Deus que me livre, eu andava parecendo arrastada, porque aí fiz um hipotireoidismo que era necessário naquele momento. E então acaba que vem muito associado, né, ao preconceito que o psicofármaco tem, o psicotrópico tem, o psiquiatra tem, né, um preconceito cultural que, assim, independe da gente, às vezes, ter conhecimento ou não da área, né? Eu tenho muito colega, às vezes, médico, que também tem preconceito, né? É que a gente fica arraigado na gente. Que se a gente não parar para questionar, falar, mas que bobeira, se eu tenho esse recurso, para que eu vou ficar sofrendo, né? Deixa eu ir lá me informar. E aí, para trazer exemplos mais simples, uma pressão alta, o medicamento... Uma pressão alta, dependente. O medicamento é de uso contínuo, né? E a gente, com isso, de uma forma muito mais tranquila. Fala de saúde mental, tem esse tabu que você já trouxe. Tem. O que é isso? Se eu sou hipertenso, melhor tomar do que infartar, ter um AVC, né? Graças a Deus pelas medicações que ajudam o nosso organismo a funcionar bem para a gente ter vida normal, né? E às vezes o que a gente vê muito na prática clínica, né, que assim, aí isso depende muito de personalidade, de temperamento. Tem pessoas que buscam a gente e falam assim, eu não sou assim, me ajuda a voltar a ser quem eu era, entendeu? Você está vendo isso aqui? Eu não sou desse jeito. E aí eles, o que eu tenho que fazer para sair desse lugar? E aí você oferece, mesmo às vezes tendo dificuldade, não, ele fala, não, então vamos. E aí ele vai vendo a melhor e fala, nossa, eu soubesse que era assim, né? Eu já tinha procurado ajuda antes. E tem gente que às vezes fica entranhado com esse sofrimento, né? Então, já a gente até usa assim, ele é egocintônico, né? O sofrimento entrou em sintonia com eu. Então, aí, às vezes, é difícil da pessoa conseguir separar até que ponto ela era assim do que não era assim. Aí, às vezes, essas pessoas têm um pouco mais de resistência, né? Em pedir ajuda, em aceitar ajuda, né? Mas, normalmente, quem procura para mim, né, logo fala assim, Deus que me livre, me tira desse lugar, não aguento isso, eu faço, né, essa pessoa tem um eu saudável, né? Porque ela reconhece logo o que é doença. Ela reconhece logo aquilo que não é o eu dela, né? É muito confuso, né? Porque querendo de uma forma ou outra, assim, a gente morre junto. A nossa identidade simplesmente some, a gente não se reconhece mais, a gente não se olha no espelho, a gente se sente culpada até a gente passar uma base, um batom, um esmalte, demora, e tá tudo bem. E tá Mas, tudo assim, bem. a gente perde a nossa identidade completamente. Se uma pessoa normal é bom ir no psiquiatra, psicólogo, para se reencontrar, para seu autoconhecimento, já é, né, complicado. Você imagina uma mãe quando perde um filho, ela tem que fazer isso por ela e a questão do luto também, né? E aí vai depender, às vezes, de respeitar o tempo, e aí por isso que às vezes precisa de rede de apoio, né, Rosana? Porque às vezes vai ter que ser, ó, vamos, eu vou com você, eu te ajudo, né? Às vezes é um caminho que às vezes aquela pessoa vai precisar de ajuda para trilhar, né? E que bom que existe, por exemplo, grupos como esse, né? Onde vocês podem estar mais atentos umas às outras para dar mais suporte, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Tem diferença também, né? Depois eu vou até mandar um videozinho lá no grupo, um vídeo bem interessante, faz tempo, desde o início do meu luto. A diferença fala lá da tristeza e da depressão. Porque, por exemplo, eu não falo graças a Deus ou me gabando, mas eu senti que eu não precisei tomar medicação, né? Então, assim, existe isso também, né? Tristeza versus depressão. Há uma diferença que às vezes a gente confunde. Tipo, eu estou triste, mas eu não vou ser assim sempre, sabe? Eu estou no momento. Mas o profissional da saúde mental, ele sabe avaliar o que é um humor deprimido, o que é tristeza. É porque muitas das vezes é aquilo que eu falei lá no início, a nossa sociedade é uma sociedade que tem dificuldade de lidar com luto, porque é difícil até às vezes, por exemplo, hoje em dia a gente fala muito sobre educação emocional, né?
Porque a gente não foi educado emocionalmente, de verbalizar o que eu estou sentindo é tristeza, o que eu estou sentindo é raiva, o que eu estou sentindo é medo, né? Hoje a gente já tem feito um trabalho diferente com as crianças, de ajudar elas, para que quando chegue na fase adulta, isso é questão de autoconhecimento, né? Daí a importância do processo psicoterápico, saber nomear, né? Dar nome para o que está sentindo. Então, aí talvez, por exemplo, se para essa pessoa está difícil clarear, talvez procure um processo psicoterápico primeiro, que aí caminhando com o terapeuta ele vai clareando, né? Mas para a gente que está acostumada a fazer diagnóstico, assim, tanto é que às vezes a pessoa, e às vezes muito do nosso serviço é esse, é separar. Fala, você consegue ver que isso que você está sentindo é normal? Porque a gente tem esses pacientes que às vezes têm dificuldade, estão adoecidos e têm dificuldade de aceitar a medicação, mas a gente também pega o oposto, gente que quer medicalizar coisas normais da vida. E aí, às vezes, a gente precisa pontuar, não, isso não vai melhorar com remédio, isso é uma questão normal da vida, o que você está sentindo. Então, faz parte do nosso também trabalho, a gente... É isso mesmo, educação emocional, é que a gente vai fazer com um adulto, né? Seria mais fácil se a gente conseguisse aprender quando criança. Mas em momentos onde a gente passa, igual você falou, por essa perda de identidade, a tendência é isso ficar mais confuso mesmo, entendeu? Então, o profissional da saúde mental, ele pode ajudar a clarear. E aí, às vezes, é procurar ajuda, porque nem sempre procurando ajuda, você vai sair com... Porque, às vezes, a gente associa assim, se eu for no médico, eu vou sair com um diagnóstico e um remédio. Mas, às vezes, a gente vai ao médico para poder esclarecer, né? Para poder tirar dúvidas, né? Às vezes, o que acontece é isso, às vezes é só um processo de clarear, para pensar em possibilidades, em caminhos. Nem sempre vai ter um diagnóstico, né, ou um tratamento medicamentoso. Agora eu não sei se alguém tem alguma pergunta, queira abrir, né, o microfone e vamos aproveitar a Clarissa. Né? Uma consulta gratuita, doutora. Vai, gente, perde a vergonha. Pode perguntar com a câmera desligada mesmo. Pode sim. Ixi, eu dei tanta aula online no primeiro semestre do ano passado, meus alunos agora vão no presenciais e falam, oi, professora, eu falo, é você, que eu só via as fotinhos. Aí já acostumei, pode perguntar de câmera fechada, não tem problema. Oi, Clarissa, eu quero fazer uma pergunta. Pode perguntar. Eu sou Rosângela. Faz 9 anos, né, que eu perdi meu filho. E na época, no começo, assim, como diz assim, eu também não precisei de tomar, né, o medicamento. Eu procurei psicóloga, né, mas assim, não precisei de tomar nada, assim, né. Tá, passaram-se os anos, hoje, né, eu sinto que eu preciso de um medicamento. Eu acho que eu estou, assim, meio louca, assim, sabe? Não sei, estou meio fora da casinha. Não sei se é porque na época não tomei, e aí tá surtindo efeito agora, mas assim, eu não estou legal. Mas sabe o que é, Rosângela? É porque aí tem que olhar assim, é porque você está olhando a Rosângela que perdeu o filho, mas muita coisa também aconteceu com essa Rosângela de 9 anos para cá. Então, aí tem que olhar a sua vida toda e o que aconteceu de 9 anos para cá. Mesmo sem te conhecer, por exemplo, nós estamos num momento da sociedade em que a gente está todo mundo mais adoecido mesmo, né? São 2 anos de pandemia, em que a gente ficou, né, com os nossos laços afetivos mais distanciados. Então, às vezes, o que você está assim, muita perda, às vezes o que você está sentindo agora nem é em decorrência do luto, entendeu? Às vezes o luto está aí, mas às vezes o que gerou isso agora não necessariamente é em decorrência, né, da sua perda. Certo. Então, seria assim, interessante eu procurar um
uma ajuda. Teria uma ajuda. Para ver se o que está relacionado com isso. Porque às vezes, assim, na verdade, o psiquiatra, o psicólogo vai te tratar. O luto pode ser só um pano de fundo. Na verdade, é o que a Rosângela está sentindo agora, entendeu? O que tem incomodado a Rosângela agora? Como está a vida da Rosângela agora? É isso, nós vamos cuidar de você no agora. Certo. Entendeu? Para poder que você precisa ter qualidade de vida nesse momento. Se caminhando com você, né, em algum momento a gente consegue ver, por exemplo, eu não sei se você ainda mantém psicoterapia, se tem alguma coisa associada a essa questão do luto, aí em psicoterapia vai trabalhando, entendeu? Mas pode ser que, por exemplo, algumas coisas atuais tenham tocado em feridas antigas, mas pode ser também que não tenha nada a ver com luto em si, entendeu? Entendi. É porque nós estamos mais suscetíveis mesmo, nesse momento que a gente está vivendo, os serviços de saúde mental estão lotados, Rosângela, porque a gente tem vivido tempos muito difíceis, entendeu? Muito difíceis. E aí, às vezes, fazer essas, diante de, né, igual alguém na sua história que tem uma perda tão importante, às vezes acaba que associa tudo só com essa perda, né? Mas às vezes é dentro de outro contexto, foram outras questões envolvidas que levaram você a adoecer, e não a perda do seu filho. Talvez isso seja uma coisa que você viveu bem, viveu adequadamente, né? Uhum. Então, por isso que eu tô assim, meio assim, porque na verdade Receosa. passei super bem, sabe? Assim, pois é. É porque também eu tenho mais 2 filhos, né? Então, assim, eu andei ocupando muito, né, com eles, né? Preocupações, pandemia, e um pega Covid, outro também, né? Entendi. Então, assim, acho que é isso também, né, que ajudou a... Pode ser, assim, como a Covid é uma doença muito traiçoeira, né? Às vezes ela traz muito para a gente a ameaça da perda, né? Exatamente. Então, aí às vezes toca numa ferida mas aí assim, tem a ver com luto, mas não porque foi um luto mal vivido, no sentido de que pelo medo de passar por aquele luto novamente, né? Isso mesmo. É. Então, a gente vai ficando assim, meio que... Fica. Mas muita gente, mesmo que não tenha passado por essa questão do luto, quando pega o exame assim de Covid e vê positivo, entra em parafuso mesmo. Porque é isso, é uma doença que a gente fica sem saber como vai evoluir. Porque tem gente que evolui super bem e tem gente que evolui tragicamente, né? Então, essa incerteza da evolução, isso aí deixa a gente muito desestabilizado. Deixa muito. Bom, obrigada. Aí, talvez, inicialmente, Rosângela, às vezes retoma o processo com o psicólogo, entendeu? Porque aí, às vezes, te ajudando a clarear, aí já vai melhorando o caminho. É que eu não tenho experiência boa com psicólogo, sabe? É que ela tá. foi numa criatura que não sabia lidar com luto e trocou os pés pelas entendi, mãos. Elaine. Só Entendi. trocar, amiga. A psicóloga é igual advogado, você troca. É isso mesmo, não deu certo, vai em outra, certinho, Rosa. Eu posso indicar, Rô. A Thalita quer fazer uma pergunta também. Pode falar. Tá mutado, Thalita. Tá desligado o seu microfone. Tá mudo. Oi. Isso. Agora tá ouvindo, tá ouvindo. Não. Tá desligado. Eu fui tentar te ajudar e eu mutei de novo. Eu não sei mexer muito com esse programa aqui, porque é novo para mim. A gente... Tá perfeito, questão da pode falar. Da pandemia, a gente... Estamos ouvindo. Até as minhas consultas é online. Eu queria perguntar para... Você é psiquiatra, né? Sou. Eu também, infelizmente, né, eu tô aqui porque eu tive uma perda, né? E aí eu fiquei assim, 2 meses muito mal, deitada. Aí eu fiz uma terapia com a terapeuta, até falei pra Eliane, só que a minha terapeuta, ela queria que eu corresse igual uma corrida de São Silvestre, sabe?
assim, que eu tinha que reagir, que eu tinha que fazer isso, que eu respeitou seu tempo. Né? Aí eu desisti dela, fiz uns 6 meses com ela. Eu passei por umas psicólogas também, igual a menina falou também, não dei sorte não, que acho que assim, tem que continuar aqui, não sei o que, não sei o que. E eu não consegui. Aí eu fui numa psicóloga, ela me encaminhou pro neuro, né? E o neuro me encaminhou pro psiquiatra. Eles nem deixam a gente terminar de falar, sabe? Aí eu tomo aloprazan, eu já fiquei dependente, né? E Andes, que é para depressão, né? O Andes é uma ótima medicação. Só que assim, eu não. Assim, igual você falou assim, não sei se foi, acho que você que falou que o luto é só o remédio, né? A dor não tem como tratar, né? Assim, eu vejo que todos os tratamentos que eu já fiz para mim é muito paliativo, não resolve praticamente nada, porque eu fico só isolada, assim, eu não consigo ter mais convivência com ninguém, assim, né? Até minha terapeuta fala assim né, que eu punha a minha vida tudo em cima do meu filho, mas qual é a mãe que não põe? Tem quanto tempo a sua perda, Thalita? Tem quanto tempo? É 1 ano e 2, vai fazer 1 ano e 2 meses. É pouco tempo, né? E eu queria saber, assim, se você, tipo assim, se existe algum outro tipo de tratamento, porque eu já tentei esses 3, né, com a psicóloga, o neuro e o psiquiatra. E agora você está fazendo só o remédio. É porque você vai ter que associar, Thalita. Não dá para ser só um, só outro, só outro. Para ter efeito, vai ter que associar medicação e psicoterapia no mínimo. Precisa desses 2 minimamente, entendeu? E é interessante, Thalita, um psicólogo que trabalhe com o luto, tá? Porque eu mesma, eu tô há 30 anos na profissão e no comecinho eu também não sabia trabalhar luto, porque eu não tinha passado nada, entende? Se a pessoa não se interessa pelo assunto, não estuda o assunto, é complicado ela lidar. Por isso que tem muita gente que troca os pés pelas mãos. Mas é importante. Se você for daqui de Londrina, eu tenho algumas para indicar, tá? Não, eu moro em Goiás, né? No caso, só se elas fizessem igual faz, né? O atendimento online, né? Mas em Goiás tem também bons profissionais, tem bons. Muitos. Tem muitos, Thalita. E uma coisa que tocou no coração em Goiás mesmo, a doutora Clarissa é de Goiás. É de onde aqui, Thalita? Goiânia mesmo? Não, eu moro no interior, é uma cidade que é divisa com Minas Gerais, e aqui eu procurei, não tem, assim, especialista. Como é que chama a sua cidade? Em Tumbiara. Tumbiara. Eu não conheço ninguém. Assim, eu tenho um psiquiatra, né? Às vezes, para te falar a verdade, ele só renova minha receita, ele nem... que também não dá certo, né? Mas é que vai ter que associar, Thalita, vai precisar ao mesmo tempo da terapia e revendo a medicação, entendeu? Não pode fazer só um ou fazer só outro, vai ter que fazer os 2 ao mesmo tempo, um tratamento em conjunto. Mas aí dá para fazer, por exemplo, a psicoterapia online, dá sim, com um profissional melhor, igual a Elaine falou, entendeu? Alguém se ela que puder me indicar porque aqui eu não achei, não. Posso dizer uma coisa para a Thalita? Eu sou psicóloga também, Thalita, e eu trabalho com luto, especificamente luto perinatal, gestacional tardio, enfim. E muito do que eu trago para as minhas pacientes é um olhar, eu vou usar uma metáfora para você entender uma forma saudável de caminhar com uma psicóloga. É como se você estivesse atravessando um deserto. Eu li em algum livro que fala muito sobre luto, e isso me tocou muito profundamente. É como se você estivesse atravessando um deserto. A gente não sabe qual é a temperatura, a gente não sabe o quão longe você está de alcançar alguma coisa, a gente não sabe se vai ter uma fonte de água, se vai ter um oásis, se você vai encontrar um camelo. A gente não sabe o que vai acontecer, nem quanto vai ser custoso para você atravessar esse deserto. O profissional, o psicólogo, o psicoterapeuta, ele está naquele lugar para te dar a mão e atravessar esse deserto com você. Não tem tempo, não tem condição,
não tem situação prevista. Ele está ali para te amparar no momento em que você precisar. E qualquer profissional que funcionar diferente disso, talvez não tenha esse respaldo para olhar para o luto de uma forma saudável. E tudo bem mudar de profissional. Porque você precisa ser amparada e validada na tua forma. Isso mesmo. Obrigada. Conta com a gente. E também, deixa eu falar como mãe de grupo de apoio. Pode? Além, né, de todos claro. esses, que é o principal, né, psicólogo, psiquiatra, tentando tudo, né, buscar de alguma forma, eu sei que é muito difícil, mas de alguma forma se conectar com o espiritual, independente da religião, sabe, com algo maior, né, e que com certeza no colo de Deus, amada, né. E outra coisa, assim, grupo de apoios, eu sei que você já está em algum grupo, mas tente entrar, todos os grupos fazem tudo com muito amor. Tente entrar nas rodas de conversa, tente falar com as outras mães, não é com suas amigas que não entendem, que não perderam filho. Então, tente falar. Todas as quintas eu ia no Mais Esperança, e todas as quintas eu chorava, mas era ali que eu chorava falando, contava tudo de novo, como o que aconteceu com meu filho, contava do hospital, contava o que aconteceu. Então, aqui é um lugar para a gente chorar, para a gente contar, sem vergonha, sem medo. É muito importante falar. Cada vez que você fala, é curado, né? Porque às vezes é muito pouco tempo, online, com a psicóloga, psiquiatra. Então, Thalita... Não, grupo de apoio é importantíssimo. Sempre que você souber que está tendo roda de conversa, as meninas vão se reunir hoje. Entra, amada, para você contar para a gente mais sobre o seu filho, tá bom? Beijo. E o nosso grupo, Clarice, a gente tem esse cuidado, sabe? Desde o começo, de estar olhando para todas as vertentes do ser humano. A parte biológica, a parte espiritual, a parte... tudo, né? A gente tenta o emocional, principalmente. Estou a Bruna aqui, que somos psicólogas, né? Então, vocês podem aproveitar da gente, né? A gente... eu passei também, a minha única filha faleceu, então, assim, eu também sei dessa dor muito. Então, é o que a Rosana falou, né? A gente sempre tenta trazer conteúdos para o grupo, tenta trazer essa parte espiritual, não quer dizer religião, né? Acho que, assim, até um exercício de respiração, né? Uma yoga, alguma coisa que te conecte com você, essa parte é importante, né? Então, todas as coisas que a gente faz aqui no Grupo Mães da Esperança é com muito carinho. A gente tenta, de toda forma, acolher cada uma de vocês, tanto do pronto acolhimento quanto do grupo, né? Então, aproveitem disso, né? Obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma coisa que quer esclarecer, Val? Eu quero fazer uma pergunta. Oi, Clarissa. Eu gostaria de saber se é possível, que você comentou alguma coisa dos 15 primeiros dias, talvez ser os mais difíceis, que você tenha mais, né? É possível a pessoa passar, se a pessoa passou esses dias no hospital, vivenciar isso no hospital antes da morte da pessoa? Não sei se você conseguiu entender. Está desligado o seu microfone. Chama luto antecipatório. A gente vivencia o luto antes da pessoa ir. É possível, sim. Assim, depois que meu filho se foi, eu nunca senti assim, essa dor que o pessoal sempre fala que sente, sabe? Essa coisa exagerada, né? Que sente. E aí, às vezes, eu fico preocupada, falo, ai meu Deus, será que um dia eu vou cobrando, né? Isso, fico me cobrando. E eu acho que eu vivi isso no hospital, porque depois de 15 dias que meu filho estava lá, eu já fui colocando no meu coração que ele não ia sair de lá. Porque eu fui vendo que dia após dia, né, ele ia desfalecendo um pouquinho. Então, eu acho que eu vivi tudo isso lá e depois logo também eu já encontrei o grupo, eu falo que o grupo é meu psicólogo, também não procurei psicólogo, nem psiquiatra, né? Não tomei medicação.
mas eu me envolvi muito com as mães, eu vou atrás, eu ouço história, converso com todo mundo. Então, acho que isso que me ajudou, assim, me ajuda. Você deu um sentido para a sua perda, né? Sim, eu não fiquei parada, né? Eu fiz um movimento de ir atrás de várias coisas, assim, mas nada ligado à área de saúde, diretamente. Mas não precisa ser, não precisa ser área da saúde, né? Uma das isso maneiras... que eu queria saber, se havia esse risco, sei lá, de no futuro eu sentir toda essa dor que todo mundo sente, que eu acho que eu não senti depois que ele se foi. Não, se tiver vivido bem, né? Esse viver antes da perda acontece mesmo, né? É um luto antecipado, quando a gente vê que não vai ter saída mais, né? Que a gente vai perder mesmo. E aí você, quando fala que deu um sentido, é da mesma maneira, por exemplo, que às vezes a gente tem, vou dar um exemplo de novo de doenças mais comuns. Tem um quadro de diabetes, que às vezes a pessoa só controla com a alimentação. Tem um quadro de diabetes que ele vai precisar de insulina, às vezes vai precisar ficar internado. Em relação à saúde, é assim também, né? Tem gente que vai vivenciar um processo normal de luto e aí vai se envolver, né, com um grupo de apoio, ter um bom suporte familiar, tudo, e aquilo vai se resolver. E tem algumas pessoas que vão precisar de ajuda, né? Sim, de um psicólogo, tem alguns que vão precisar de psicólogo e psiquiatra, né? Aí cada pessoa vai ser aí vai depender de características de personalidade, de como foi essa morte, né? De como que foi esse processo da perda. Então tudo isso vai influenciar na maneira como a pessoa experimentou o luto, entendeu? E não dá para a gente ter uma régua só para medir tudo, né? Então, assim, o meu caso, por exemplo, a Mariana faleceu na minha frente, foi uma morte súbita. Horrível. Então, é diferente do luto antecipatório, que você já está ali vivendo aquele processo, entende? Então, não dá para a gente comparar. Cada um é um. Até na mesma família, como a Clarissa colocou. O luto para a esposa é diferente do esposo, é diferente do filho, é diferente do outro, né? Cada um tem o seu jeito, é individual. Isso mesmo. Aqui em casa mesmo, por exemplo, meu esposo ele precisou aumentar o atestado dele, que ele não conseguia voltar a trabalhar. Talvez porque eu vivenciei mais no hospital, eu consegui levar normalmente depois. Ele não, ele já sofreu muito mais depois, né? Então, quer dizer, também tem essa diferença, né? Mesmo sendo a mesma pessoa que partiu, a gente sofre, tem a maneira diferente de lidar. Sofre, sim, sofre de maneira diferente. O casal sofre de maneira diferente, e se o casal, né, se um não saber respeitar o outro, daí é quando acontece as divergências, né? Porque muitas vezes as pessoas se querendo que seja igual, tipo, eu já tô bem, você tá aí morrendo junto, isso né? mesmo, Val. E aí isso que mesmo. tá os conflitos, né? Gera muito conflito, gera. Eu me lembro muito, assim, de uma mãe, logo no início, no meio, assim, uns 2 anos atrás, que o filho foi assassinado, e na casa ela queria ver fotos, e o marido não queria as fotos, então ela teve que esconder dentro do guarda-roupa, e quando ela sentia vontade, ela ia lá escondido ver a foto. Então, assim, isso me marcou muito, porque marca as diferenças mesmo, né? E tá tudo bem, é assim mesmo. Isso mesmo. Amadas, a gente está com uma mãezinha aqui lá do Japão, olha que legal, é 9h20 da manhã. É a Lia, se quiser conversar, Lia, perguntar para a psiquiatra, fica à vontade, se também não quiser. Que nem também, né, Elaine, você passou por 2 lutos, né, do seu pai, da sua filha e do seu pai, completamente diferente, um do Covid, né, de tudo que a gente está vivendo aí com essa pandemia e com a sua filha, né, foi 2 lutos diferentes também, né, Elaine? Completamente, né, meu pai, assim, ficou 15 dias internados, né, e eu fiquei junto com ele, então eu vi todo aquele processo, mesmo sabendo que o meu pai não tinha comorbidade, nada, mas assim, a doença antes das vacinas, né? Foi bem difícil. E aí eu fui vendo muita gente, muito amigo, tanta gente que o Covid
Infelizmente, nós temos muitas famílias enlutadas. É difícil você achar uma família que não conhece alguém que tenha ido, né? Então, essa questão da saúde mental com essa fase que nós estamos passando, ela se agravou muito. Agravou. Eu, por exemplo, na clínica, eu não estou dando conta, assim, eu tenho, tenho encaminhado porque eu não tenho horário, então é bem complicado essa parte, né, de acolhimento. Tá desligado. Agora Quem vai querer falar, gente? Uma perguntinha, às vezes tem alguma dúvida em relação à medicação, em relação a algo. Nenhuma dúvida? Se não tiverem, Rô, a gente podia talvez encerrar, liberar a Clarissa, né? Se alguém não tiver mais nada para falar. E vamos ver se alguém quer. E dizer também, né, Clarice, como é importante buscar ajuda, né? Buscar. Quem tá sozinha, não se sentir sozinha, né? Porque são muitas pessoas em volta. E é que eu sempre falo, assim, eu continuo por amor e honra ao meu filho, sabe? E eu tento manter ele sempre presente, ele sempre está presente. Então, enquanto não chega o tempo de eu ir para lá também, que é para lá que a gente vai, que o nosso foco é a vida eterna, o nosso foco, a nossa esperança é o reencontro. Eu acho que é por isso que a gente acorda todos os dias. Isso mesmo. Então, assim, enquanto não chega o meu dia de ir, eu quero viver bem aqui. Isso mesmo. Eu quero viver bem, sabe? Então, assim, isso vai, né? É o tempo, 5 anos que eu já passei por isso. Foi um longo tempo. Foi longos um dia de cada vez, que a gente sempre falava lá no grupo, sabe? Mas a importância, igual a Val fez, a Val se movimentou, e tá tudo bem também daquela que não tá conseguindo, não tem problema, vai chegar o momento certo. Para uma mãe, às vezes, um mês, para ela, foi diferente da outra, que é 5 anos, e tá tudo bem, né? Só que é isso, assim, eu digo um pouco por mim, assim, que é isso, sabe? A esperança do reencontro e o foco de tentar ser melhor, porque é para lá que a gente vai, é para o céu. E é lá que nossos filhos nos esperam. Então, vamos tentar ser um pouquinho melhor aqui para a gente, quando chegar o momento certo, da gente se reencontrar, e vai ser lindo. Alguém quer falar, gente? Aproveita. Consulta gratuita, com muito amor, não é todo dia. Rosana? Oi. Rosana? Oi? Eu não entendi. Eu queria perguntar para a doutora aí, ela falou psicoterapia é com a psicóloga ou com o psiquiatra? Psicólogo. Ah, tá. Psicólogo, Thalita. É porque tem outros tipos de terapia, né? Assim, que a gente pode até estar chamando. Então, a psicoterapia é psicologia, né? Então, assim, a terapia do psicólogo, tá? Assim, Isso. Entendi. Eu vou procurar a doutora Clarissa, que você falou, é você? Sou eu. A que você falou que atende em Goiânia, como que é o nome dela? Não, que atende psicólogo aqui, lá onde eu atendo tem várias. Thalita, me manda uma mensagem que eu passo contato do Instituto Afeto, inclusive da doutora Clarissa, para você, tá bom? É você quem lá fala onde... no WhatsApp agora, né? No bate-papo. Ah, tá. Então, vou anotar aqui, eu vou ver se eu consigo entrar em contato mais. Lá no Instituto Afeto tem muitas especializadas, muitas psicólogas da área, Thalita. Eu vou tentar entrar em contato com elas para ver se eu consigo marcar uma consulta.
Não, você vai ver que vai ajudar sim. Só mais Obrigada. uma pergunta, que eu acho que todas podem estar tendo essa dúvida, assim, em relação ao sono, sabe? Tem alguns remédios que é bem forte, né? Zolpidem, alguns, mas tem uns que é mais tranquilo. É a coisa de cada um vai se adaptar àquele remédio, né? Não tem como falar Não. esse. Por isso que tem que procurar a consulta, né? Você não pode falar assim, toma isso que é bom. Que aí vai depender se a pessoa já usou alguma coisa, se ela tem alguma outra doença, se ela toma remédio para alguma outra coisa, né? Aí a gente vai fazer toda uma avaliação para ver o que é mais esperado. Se ela está que tipo de trabalho, até o tipo de trabalho que ela tem influencia, né? Algumas medicações podem deixar a pessoa mais lentificada, outras não, mais lenta, né? Mais sonolenta, que horas que toma esse remédio. Tem que avaliar cada caso, mas tem medicações que dá para usar com mais segurança para melhorar a qualidade do sono, tem sim, que não vai deixar a pessoa grogue, sem conseguir trabalhar, entendeu? Sem Bom, a gente pode dormir bem, a própria melatonina, né, Clarissa? Que a gente pode manipular sem receita, né? Pode ajudar sim. Então, tá bom, amadas. Vamos nos despedir então, né, Elaine? Sim. Agradecer. Eu que agradeço, gente. Muito, Clarissa, a sua disponibilidade, o seu sim. Saiba que foi muito precioso esse encontro para muita gente. Eu acho que eu também deixei gravado aqui, vai chegar a mais pessoas. Mais gente, né? Não, bom demais. Então, muito obrigada, viu? Gratidão. Obrigada a vocês. Deus continue a abençoar o trabalho de vocês, viu? E é isso que a Rosana falou mesmo, né? Eu tenho uma colega psicóloga que trabalha muito com mães de crianças atípicas, né? Que tem algum diagnóstico. E às vezes a gente fala muito isso, eu acho que vale no luto também, né? A gente precisa estar com pessoas que sabem o que a gente passou. Acho que isso faz muita diferença, né? Esse suporte, porque aí você se sentir compreendido na inteireza, né, do seu sentimento. Então, Deus continue a abençoar muito o trabalho de vocês, dando força, sabedoria, discernimento, para poder continuarem sendo suporte umas para as outras, viu? Muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente, viu? Trazendo tanta coisa linda, tanta riqueza de conhecimento para a gente. Muito obrigada, e muito obrigada também a todas as meninas que estiveram aqui com a gente, tá? Foi um tempo maravilhoso, assim. E a Bruna que fez esse intercâmbio aí, né, Bruna? Muito agradecida. Imagina, ela é maravilhosa e quanto mais a gente puder estar perto dela, melhor a gente fica, com certeza. Obrigada, viu, Deus. Obrigada, Bruna. Maravilhosa. Um dia eu tenho que passear aí. Venha, vem para Londrina. Será muito bem-vinda. Estou precisando. Tem mães que já estão armando excursão para Londrina, daí você vem junto. Oh, maravilha. Que bom. Gente, uma boa noite para todo mundo. Deus. Obrigada. E até quinta-feira que vem. Tchau. Beijo. Tchau, beijo. Boa noite a todos, amadas.